E aí, aproveitando que estão de pé, já fica mais fácil, né? Já está de pé. Aí, chega um pouquinho mais para frente. Não precisam ficar assustados comigo. Eu sou feia assim mesmo. Só ficar aqui pertinho. Não vou fazer mal para ninguém. Nós estamos sendo também presenteados nesta manhã com a presença de um visitante. O nome dele eu vi, mas já fugiu da minha mente. Nós queremos agradecer a presença, que o senhor se sinta bem no nosso meio. E a gente pode dizer uma coisa para ele, não é? Que se ele tem uma igreja, ele pode levar um abraço dos nossos pastores para a igreja dele, né? Para os pastores dele. Mas se ele, por acaso, estiver desigrejado, o que acontece? Então, se você estiver desigrejado, fique com essa igreja para você, viu? Que o senhor se sinta acolhido, que o senhor se sinta abençoado nesta manhã na casa do Senhor, amém? Então, vamos de pé ler a palavra de Deus, que está registrada lá em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. 1h da manhã eu ainda estava lá pedindo a Deus: Senhor, o que é para eu falar, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo primeiro? Eu fui deitar já 2h da manhã. E essa foi a palavra que Deus trouxe à minha memória, que eu já ouvi muitas mensagens a respeito do livro de Josué, e principalmente desse capítulo 1, que ele encerra uma série ele ilustra uma série de situações que fazem parte do povo de Deus, né? Ele fala de batalhas, ele fala de sonhos, ele fala de prosperidade, fala de uma vida de sucesso, né? Mas ele mostra que tudo isso só acontece na vida daquele que anda com Deus. E Josué é um exemplo. Eu amo a vida de Josué. Ele é um grande exemplo para a minha vida, de estar junto, de caminhar e de querer fazer a vontade de Deus. E a vida dele foi uma vida marcada por sucesso. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, ler o livro de Josué pode nos estimular bastante e nos mostrar que pontos nós precisamos destacar na nossa vida, observar na nossa vida, que fundamentos, que princípios eu devo seguir para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida bem-sucedida. Então vamos ler capítulo 1, versículos de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo,
por onde quer que andares. Amém. Deus querido, muito obrigada pela tua palavra. Tantas vezes lemos, ó Deus, esse texto, e tantas vezes o Senhor falou conosco, Pai, mas Tu és Deus de novidade. A Tua palavra, ó Deus, ela não se encerra nunca, Deus. Ela tem grandes ensinos para as nossas vidas, e a cada dia o Senhor mostra um detalhe, ó Deus, que ainda não havíamos percebido. Pai querido, muito obrigado, Deus, por quem Tu és, pela maneira tão maravilhosa como Tu falas conosco. Venha agora neste momento, ó Deus, usar os meus lábios para falar, ó Deus, daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E, ó Deus, essa palavra possa alcançar cada vida aqui, Senhor, cada coração nesta manhã, Deus, que saiamos daqui, Senhor, alegres, transbordantes, ó Deus, de alegria, ó Deus, por ter ouvido a Tua voz e por ter recebido o Teu ensino, ó Deus, para andar numa vida de vitória, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já falei para vocês que eu sempre me encantei com a vida de Josué. Josué tem chamado de Deus desde lá, bem jovenzinho, desde lá no livro de Números. A gente vai ver Josué todo o tempo acompanhando o líder Moisés. Ele não saía de perto, ele estava sempre observando. Por isso agora, Deus sabia que Josué, a quem ele já havia escolhido, estava pronto para conduzir aquele povo à terra prometida. Engraçado que eu me identifico muito, e talvez você se identifique também com o que eu vou falar agora, é que nesse primeiro capítulo aqui, quando Deus verdadeiramente chama Josué, né, se dirige a ele, Josué está num momento de crise. Josué está, para baixo. Josué está vivendo luto. O líder que ele acompanhou toda a vida dele morreu. E agora? E agora? Como é que aquele sonho que aquele povo tinha há quase 500 anos, porque eles ficaram quase 450 anos no Egito, receberam a promessa de Deus de que eles sairiam dali para a terra que seria deles, uma terra que manaria leite e mel. Eles caminham pelo deserto por quase 40 anos. Então, 400 e tanto, com mais quase 40, dá quase 500. E aí o líder que estava conduzindo o povo morreu. E agora? Josué estava passando por um momento de crise. Imagina, uma pessoa que tinha sido seu pai na fé, aquele que tinha caminhado com ele, ensinado a ele tudo que ele tinha aprendido, porque ele saiu do Egito já um garotinho. E só ele, Caleb, restava daquela geração, porque todos morreram no deserto. Somente Josué e Caleb, e aqueles que estavam de 20 anos, né, para cima, aliás, de 20 anos para baixo, para cima ficou tudo no deserto. Para baixo eram aqueles que agora estavam ali, contemplando a terra prometida. Mas eles estavam aquém do Jordão. E a terra prometida estava além do Jordão. E agora? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos socorrer? Não é o Chapolin Colorado. Josué estava ali, certamente tristonho, pensativo. Como poderia agora realizar aquele sonho? Aquilo que estava sendo esperado há tanto tempo. E aí, logo no primeiro versículo, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. O Senhor falou a Josué. Para eu falar, eu preciso de alguém para me ouvir. Para que haja uma comunicação, é necessário que eu não fique falando sozinha. Se eu falar para mim mesmo, não vai ter um efeito. Eu preciso falar e alguém ouvir. Deus falou com Josué. E Deus falou, e Josué
ouviu. Sabe por que eu sei que Josué ouviu? Pelo tudo que vai ser dito agora a partir desses versículos. Ele fez exatamente como o Senhor lhe ordenara. Então, Deus falou a Josué. Eu fiquei pensando assim, como é que será que foi esse falar de Deus com Josué? Vocês já tiveram essa curiosidade? Porque eu leio lá a respeito de José, que Deus falou em sonhos. Falou com o José do Antigo Testamento em sonhos, e falou com o José do Novo Testamento em sonho. Deus falava através de visões, Deus falava através do profeta, mas não está registrado acerca de Josué como foi que Deus falou com ele. E eu fico pensando que, como Deus não é Deus amarradinho, né? Deus que faz tudo do mesmo jeito, não, Ele é Deus que nos surpreende, e Ele é Deus que nos conhece, e Ele sabe como falar com cada um de nós. Certamente, a maneira como Ele falou com Josué não foi a maneira como Ele falou com os outros personagens bíblicos que nós conhecemos, alguns dos quais a gente sabe como Deus falou. Deus deixou registrado como foi. Deus também me conhece e conhece você, e Ele sabe como falar comigo e com você para que nós ouçamos a sua voz. A minha mãe dizia assim: eu tenho 4 filhos, criei os 4 do mesmo jeito, mas todos são diferentes. Com cada um eu tenho que ter um jeito de falar. Se eu falar com a Adelaide do mesmo jeito que eu falo com a Almir, ela não vai me atender. Se eu falar com a Demilza, e aí eu? E ela tinha essa sabedoria, esse entendimento. Ela não podia falar do mesmo jeito. Ela criou do mesmo jeito, mas cada um ouviu e entendeu e assimilou os ensinamentos de acordo com o seu temperamento, personalidade, características, porque nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém. Eu posso falar uma coisa e pessoas estarem ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo e terem entendimento diferente, porque isso está imbrincado com uma série de coisas, com a nossa cultura, com a nossa vivência, experiência, com a capacidade que temos, com aquilo que nós já alcançamos, depende da idade, depende de uma série de fatores, depende da nossa caminhada, da nossa maturidade, depende de uma série de fatores. E Josué, Deus soube como falar com ele. E Josué ouviu Deus falar. Muitas vezes, diante dos desafios da vida, nós queremos encontrar o caminho e, às vezes, não ouvimos Deus falar. Talvez Josué estivesse pedindo a Deus para falar com ele. Talvez ele estivesse só lá, imbuído do seu momento de tristeza e luto pela perda de Moisés, e perplexo, sem saber como é que ia ser agora com o povo. E ele sabia, no fundo ele sabia, porque o próprio Moisés, antes de morrer, né, antes de Deus levar Moisés, Moisés falou com Josué o que Deus já tinha determinado. Lá em Deuteronômio, no último capítulo, quando Moisés se despede, ele fala, ele chama Josué e ele apresenta Josué para o povo. Josué já sabia, mas ele soube pela boca de Moisés, mas agora não, era Deus diretamente falando e confirmando o seu chamado. Moisés tinha morrido, mas o povo precisava continuar, não podia ficar parado ali. E aí Deus fala no versículo 2, Moisés, meu servo, está morto. Deus fala para Josué, olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei como é que você está agora, eu sei a crise que está passando por você, mas eu quero te lançar um desafio.
Não fica aí prostrado, não. Não deixa essa situação te parar, não. Levanta-te. Agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué poderia dizer assim para Deus: Deus, dá um tempo, espera eu me recuperar, deixa eu me sentir melhor. Às vezes a gente dá desculpas assim para Deus, quando Ele nos chama para algo, quando Ele nos desafia para alguma coisa. A gente diz assim: Deus, olha só, nesse momento eu estou assim, eu estou assado. A gente dá uma série de desculpas. Mas Deus falou com Josué: levanta-te. Deus deu essa ordem para ele: levanta-te. Deus nos quer de pé, Deus nos quer levantados, Deus nos quer fazer olhar para frente e seguir para o alvo. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, e nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós não podemos nos acomodar. Às vezes, numa mensagem que eu ouvi desse capítulo, se eu não me engano foi o pastor Hernandes, ou foi um pastor da igreja presbiteriana lá da Barra, não me lembro muito bem, mas foi um deles dois. Ele estava dizendo assim: às vezes as pessoas pensam que a vida é como uma peça, né? Que você pode ensaiar, aí se não der certo você volta, treina de novo e repete, até ficar tudo direitinho, certinho. Mas a vida não é uma peça, não tem ensaio. Ela é para ser vivida. E o que você faz, o que você escolhe fazer, está feito, está escolhido. Então nós não podemos dar desculpas para Deus e ficar entregues às nossas situações. Nós não podemos ficar prostrados diante das situações da vida. Às vezes perdemos pessoas, coisas que são importantes para nós, mas nós não podemos deixar que as situações nos paralisem e nos impeçam de ouvir a voz de Deus e de obedecer a ordem dele. Quando ele disser: levanta-te, faça isso, faça aquilo, nós podemos saber que aquele que está nos comandando, nos chamando para fazer, ele vai nos dar as condições que nós necessitamos para realizar. Foi assim que ele fez com Josué. E para que Josué não tivesse nenhuma dúvida, no versículo 4, ele diz assim, no versículo 5, ele diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Portanto, você não tem desculpas para me apresentar. Eu estou com você, eu vou acompanhar você, eu não vou deixar você em momento algum. E eu creio que nesta manhã Deus está querendo dizer para mim e para você que Ele é Deus presente nas nossas vidas e que nós não precisamos temer nada, nem situação alguma, nem desafio algum, porque Ele está conosco. E Ele garante que nós seremos bem-sucedidos se estivermos seguindo a direção dEle, se estivermos ouvindo a voz dEle e seguindo o comando dEle. Ele está conosco, Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará, e Ele nos dará as estratégias, Ele nos dará a capacitação para fazer aquilo que Ele está nos mandando fazer. Amém? Então, Josué entendeu isso, que ele não poderia se prostrar diante das crises e dificuldades, mas ele usar aquilo que ele já tinha dentro dele, a esperança da terra prometida. Nós temos uma esperança, nós somos salvos em esperança. Nós temos uma promessa de Deus, que nós um dia vamos adentrar na Canaã celestial e morar eternamente com Ele. E para isso Ele nos deu uma garantia, o seu Espírito que habita em nós, a presença dEle está conosco. E Ele vai nos levar até a Canaã celestial. Ele não vai nos deixar prostrados no caminho. Se continuarmos ouvindo a sua voz e obedecendo o seu mandado, Ele vai estar conosco todo o tempo e nos conduzir até a terra que Ele nos prometeu. Há uma esperança em nós. E Paulo diz assim: como esperar aquilo que já é certo?
fomos salvos em esperança, mas não é uma esperança do, será que vai ser mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Não, ele disse assim, olha, eu garanto a promessa, para você ter certeza de que você vai conseguir, o meu Espírito vai estar com você, você está selado, você é propriedade exclusiva de Deus, eu e você temos uma promessa que não falha, Deus vai nos levar, Ele mesmo vai nos capacitar, porque se você quer, se você ouviu a voz dEle e quer obedecer, você vai ver a promessa dEle se cumprir, você pode ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, amém? Então, Josué viu que não tinha como dar desculpa para Deus, ele entendeu que estava chegando a hora daquela promessa se cumprir, e que era ele o instrumento de Deus para levar aquele povo. Ele sabia o peso que tinha sobre os ombros, por isso ele pode ter tido medo, porque ele acompanhou Moisés e viu que povinho difícil que era aquele. Moisés, que já estava ali conduzindo aquele povo todo o tempo, passou por situações tão difíceis, e por causa daquele povinho, ele perdeu toda a calma dele e fez o que Deus tinha dito para ele não fazer, e por isso ele foi privado de entrar na terra prometida com o povo. Mas a Josué coube essa honra, porque ele todo o tempo obedeceu a Deus. E aí, no versículo 4, Deus diz para ele o que é para ele fazer. Eu tinha dito agora mesmo para vocês, né, que às vezes a gente não pergunta a Deus o que é para ser feito. A gente quer fazer do jeito da gente, a gente acha que sabe o que fazer, como fazer. Às vezes a gente se arvora e diz assim, se eu fosse fulano, eu fazia assim, eu fazia assado. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, se eu fosse Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Olha só que prepotência, querer ser melhor que Deus, querer saber mais que Deus. Se eu fosse Deus, eu fazia assim. Deus faz o melhor, e não tem como questionar, não tem como fazer melhor do que o que Ele faz. Então, Deus mostrou para Josué, não deixou, quer dizer, Josué, ele permitiu que Deus dissesse para ele o que era para ele fazer, e Deus disse para ele, olha, desde o deserto, e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, Deus traçou os limites da conquista da terra, daquilo que seria possessão daquele povo. Deus tem determinado bênçãos para a minha vida e para a sua vida. E Ele quer dizer para nós que bênçãos são essas. E Ele quer nos conduzir até elas. Mas nós precisamos ouvir os limites desse termo. Nós precisamos saber até onde está isso que Deus quer nos dar e com que propósito. Porque Deus não nos dá nada sem propósito. Tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Toda e qualquer ação de Deus é para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja reconhecido em toda a terra. Então, a minha vida é alvo das bênçãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que todos saibam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que esperam nele, que confiam nele, que sabem quem Ele é. Então, Ele deixou Deus estabelecer as metas, e essas metas foram bem claras. Deus determinou, olha, daqui desse ponto até o ponto tal, esse termo aqui, ó, esse espaço aqui é de vocês, é isso que eu tenho dado, é isso que vocês vão conquistar. E aí, eu recebi porque se era uma coisinha que eu ficava intrigada, chateada, quando alguém dizia assim, você já estabeleceu as suas metas? Quais as suas metas para o ano de 2018? Eu estou em agosto. 2018 está quase acabando. E eu não consegui acabar de escrever as minhas metas.
E eu entendi que Deus queria falar isso comigo. E talvez Deus queira falar também com você. Eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever as metas e de apresentar essas metas para Deus. E com isso, muitas coisas estão sendo retardadas na minha vida. Porque se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar. Você vai ficar andando em círculos. Você anda, faz e não sai do lugar. Eu tenho um sonho, desde os 5 anos de idade. E Deus me confrontou nessa madrugada, porque eu não acabei de escrever as minhas metas para a realização deste sonho. E Ele disse para mim: como você quer chegar? Como você quer conquistar? Como você quer realizar? Se você nem acaba de escrever as metas. As metas, elas nos dão diretrizes, elas nos fazem ver quais os passos que a gente já deu e quais passos ainda estão faltando para chegar onde nós queremos. Deus quer nos levar. Eu sei que esse sonho que eu tenho desde a minha infância, ele nasceu antes no coração de Deus. Porque os sonhos que estão no nosso coração são colocados no nosso coração pelo próprio Deus. É Ele quem nos capacita a sonhar e realizar. Porque nós temos o DNA de Deus. Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que sonha, Deus é um Deus que realiza. Ele sonhou comigo, sonhou com você. Ele projetou realizações para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele tem tudo escrito a nosso respeito. Todos os nossos dias estão contados. Ele sabe de tudo. Ele estabeleceu metas. E Ele está realizando passo a passo essas metas na minha vida e na sua vida. Se você estava como eu, olha o verbo no passado, eu vou tomar vergonha. Se você não tinha o hábito de escrever, estabelecer as suas metas, e vai vivendo cada dia como ele acontece, e aí a sua vida fica uma mesmice, vamos fazer como Josué nessa manhã. Vamos ver Deus mostrando para nós. Vamos escrever e apresentar diante de Deus os nossos planos. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. Então, eu preciso fazer planos, para que Deus possa dizer, é isso mesmo? Ou então, vamos fazer uns ajustes aqui. Então, nós precisamos estabelecer metas para a nossa vida, porque senão a gente não vai chegar aonde a gente gostaria de chegar. Mas se a gente não sabe como é que vai, não chega. Aí eu vou lá para o versículo 6, 7... 8 e 9, principalmente o 6, o 7 e o 9. Deus exorta Josué para não desistir, não desanimar. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. No 9 ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Gente, olha só, em 9 versículos, Deus repete 3 vezes, quase que seguidamente, esforça-te e tem bom ânimo. A Bíblia diz que o reino, ele é conquistado por esforço. Não é a força, não, é por esforço. Por que por esforço? Porque eu e você todos os dias somos tentados a desistir. O diabo tenta nos desanimar, tenta nos tirar do foco. Ele usa pessoas para nos magoar, para nos entristecer, para nos paralisar. Ele usa coisas, situações para fazer a mesma coisa. Ele tenta roubar a nossa paz, a nossa alegria. Somos tentados a desistir todos os dias, a ficar desanimados todos os dias. Por isso Deus falou para ele: esforça-te, não te entregues, faça esforço,
Você vai vencer. Tem bom ânimo. Sabe por que Deus também repetiu tantas vezes? Tem bom ânimo? Gente, você já ficou ao lado de uma pessoa desanimada? Já caminhou com alguém que o tempo inteiro está, ó dia, ó céus, ó dor, ó vida? Já caminhou com alguém assim? Eu já caminhei. Como é difícil. Você quer andar e a pessoa está puxando. Você quer romper e a pessoa está puxando. Não anda, não vai para frente, não olha para frente e não deixa você ir. O desânimo, ele é contagioso. É igual uma doença. O desanimado desanima você. Você precisa ser animado demais para não se deixar vencer por um desanimado. Eu me arrastei muito tempo na vida. Profissionalmente. Eu tinha pessoas, isso não vai dar certo não. Isso era todo o tempo negativo, era todo o tempo puxando para trás. Enquanto eu dei ouvidos e fiquei andando dessa forma, com pena da pessoa, e a pessoa não tinha pena dela mesma, a vida dela não avançava e a minha não progredia. Então, é preciso a gente ouvir esse conselho de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o desânimo nos leva a ficar estacionados, a olhar para a crise e dizer assim, não tem jeito não, não vai dar não, não adianta não. Você não sai da crise com desânimo, você precisa se esforçar e se animar, mas não é um ânimo que vem de você, porque se você está ali diante da crise, está prostrado, está desanimado, não vai ser você que vai, você vai se esforçar, mas você sabe em quem você tem crido. Josué sabia quem era Deus, ele tinha visto as proezas de Deus, ele sabia do que Deus era capaz. Se você e eu conhecermos o Deus a quem servimos, nós vamos nos animar, porque nós sabemos do que Ele tem feito. Ele é Deus de vitória, Ele é Deus que age com poder, Ele é Deus que age com graça, Ele é Deus que mostra proezas e maravilhas no meio do seu povo. Quantos de nós temos aqui testemunhado grandes coisas que o Senhor tem feito? Então, Josué sabia. A coragem dele se deveu ao fato dele conhecer quem era Deus e confiar plenamente naquele Deus. Ele sabia que Deus era plenamente confiável. Então, a fé dele naquele Deus que era digno de ser crido e obedecido, levou Josué à vida de história. E é o mesmo que vai acontecer conosco. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise, nós não podemos deixar que o desânimo tome conta de nós, diante das situações difíceis da vida. Nós não podemos viver de acordo com aquilo que a gente vê, com o que a gente ouve ou com o que a gente sente. Nós devemos viver de acordo com o que a palavra diz. Os médicos disseram que a minha neta estava com pneumonia. Se não era pneumonia, era bronquite ou asma. Eu falei, nem é bronquite, nem é pneumonia, nem é asma, nem nenhuma doença, porque ela tem direito em Cristo Jesus de ter uma vida saudável, uma vida de saúde. Olha, não sabemos quanto tempo ela vai ficar aqui no hospital. Até domingo ela está em casa, em nome de Jesus. E ontem eu já ouvi a enfermeira falar assim, os médicos estão avaliando. Quando é que ela vai para casa? Eu falei, ela vai amanhã. Eu disse ontem à noite, e eu estou esperando hoje a minha neta em casa. Eu não posso olhar para as circunstâncias e declarar o que eu estou vendo, ou o que eu estou sentindo, ou o que eu estou ouvindo, porque o diabo levanta um monte de bocas para te desanimar, para dizer um monte de coisa. Sabe, tem um hino que está sendo cantado, é o nome do hino, não sei quem canta, mas eu já ouvi muitas vezes assim, não conte os seus sonhos para ninguém, porque quando você conta seus sonhos para alguém que não está em sintonia com Deus, vai dizer assim, esse sonho é grande demais para você. Quando eu falei do meu sonho, disseram assim, você não vai conseguir não.
fulano, beltrano, tentando, todo mundo tentou e não conseguiu, você também não vai conseguir não. E olha, eu fiquei acreditando nessas palavras durante muito tempo. E aí Deus começou a me dizer, quem te deu o sonho? Fui eu. Quem vai te dar capacidade para realizar? Sou eu. Escreve o projeto. E eu comecei a escrever o projeto. Estabelece as metas. Eu comecei a escrever as metas. E parei no meio do caminho. E nessa madrugada Deus me confrontou. Onde estão suas metas? Eu quero te levar ao lugar. Eu quero levar a realização do sonho. Quanto tempo mais vai esperar? Então eu não posso ouvir e nem contar meus sonhos. Assim como José contou lá para os irmãos, contou os sonhos dele para quem não devia. O que aconteceu? Os irmãos ficaram com inveja, com ciúmes, e quiseram foi matá-lo. Quiseram riscá-lo do mapa. Então o diabo começa a querer também atrapalhar as suas realizações em Deus. Então, conta teus sonhos para Deus. Ouve de Deus. O autor desse louvor diz que quando ele contou para Deus, Deus disse para ele, você vai chegar, você pode sim. Sabe? Às vezes a gente se vê pequeno demais, inútil demais, mas não importa como você se veja, como você se sente, importa como Deus te vê, como Ele faz você se sentir, qual o propósito, o plano que Ele tem para a sua vida. É isso que você precisa saber, você precisa ouvir Deus. Josué ouviu Deus, Josué obedeceu Deus, Josué viu as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Josué andou em vitória. Verdade, a vida dele foi um mar de rosas. Lutas, muitas lutas. Quem disse que uma vida bem-sucedida e uma vida de vitória é uma vida de mar de rosas? É uma vida de conquistas. E para conquistar, você precisa lutar. Agora você pode lutar sozinho ou lutar com alguém que vai à frente, o teu general, que vai mostrando o caminho, que vai abrindo os espaços e vai te dando as armas e estratégias para você conquistar. A escolha é nossa. E Josué, ele chega então no versículo 8, que é o texto, que é o versículo principal desse texto. Ele é um roteiro para mim e para você. É a condição sine qua non. Sine qua non é sem a qual você não consegue nada. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aleluia! A palavra de Deus é a nossa vitória, é a garantia da vitória, porque a palavra de Deus é fiel. Quando Deus chamou Jeremias, lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 12, ele pergunta para Jeremias o que Jeremias estava vendo, e Jeremias diz, eu estou vendo isto. Abre lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, vamos ler o texto direitinho. Já que eu estou me reportando a ele, deixa eu ler direitinho. Jeremias 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem. No versículo 11, ele diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele.
Por isso que não há como conquistar nada sem observar a palavra. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção, ela é o ensino de Deus para a nossa vida. Segundo esse texto de Josué 1:8, tem 3 atitudes aqui para com a palavra. Vamos ver aqui a primeira. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Meditar. Então, olha, eu preciso estudar esse livro. Para eu meditar, eu preciso ler. Quando eu leio e medito, eu aprendo. Então, eu tenho que estudar esse livro. Quantas vezes a gente passa a semana inteira, vem para a igreja no domingo, bota a Bíblia debaixo do braço. Vai para casa, bota a Bíblia lá, na mesa, na escrivaninha, seja lá onde você guarda a sua Bíblia. Eu ponho lá na minha estante. E aí, no outro domingo, eu vou lá na estante, pego, boto debaixo do braço, venho para a igreja, vou ler de novo. Isso não é meditar. Isso não é estudar. Isso é andar raquiticamente. Isso é andar faminto, desanimado, sem esperança, sem vitória, sem conquistas. Ela é meu alimento, então eu preciso me alimentar dessa palavra. Ela vai me sustentar, ela vai me dirigir, ela vai me conduzir à vitória. Então eu preciso dela, eu preciso meditar nela. Quanto tempo? Dia e noite. Então é todo dia. Começou seu dia, você vai ser dirigido pela palavra. Terminou o seu dia, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Agradecer a Deus pela palavra, vai se alimentar mais dela, você vai ter noite de sono tranquila, você vai ser abastecido. Você teve um dia todo que você desperdiçou não, que você usou a força, a capacitação que Deus te deu. Então agora você chega em casa cansado, você precisa ser reabastecido, realimentado. Então você precisa ir para a palavra. E diz também que é para não se apartar da tua boca. Então você precisa declarar, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então, você precisa declarar essa palavra, ela não pode se apartar da sua boca. Quando você falar, a palavra tem que estar na sua boca. E você precisa praticar. Está dizendo aqui, ó, para que você possa fazer tudo quanto nela está escrito. Porque aí, então, farás prosperar o teu caminho. Então, você fazendo essas 3 coisas, tendo essas 3 atitudes, meditando na palavra de noite, proclamando esta palavra e obedecendo, praticando o que a palavra te diz, você vai então ser bem-sucedido, você vai prosperar no seu caminho. O que é prosperar e o que é ser bem-sucedido? Pode ser que no conceito do mundo, eu e você não sejamos bem-sucedidos. Quando eu saí da empresa, agora no início deste ano, me aposentei, as pessoas disseram, você está maluca. Você vai deixar o seu salário para viver do INSS? Você está maluca. Você não vai mais poder comprar suas roupas, você não vai mais poder comprar seus calçados, suas bolsas, seu isso, seu aquilo. Só pensar em coisas que são materiais, que são passageiras. Porque o conceito do mundo de ser bem-sucedido é ter uma conta bem gorda, é você andar bem vestido, bem calçado, cada dia você se apresentar de uma maneira. Esse é o conceito de sucesso do mundo. É você ter carro, casa. É você ter mais do que um carro. É você ter mais do que uma casa. É você trocar toda hora seu carro, seus móveis. Isso é conceito do mundo de bem-sucedido. De pessoa próspera.
Mas olha, não importa como é que o mundo vê você, se para ele você é ou não é bem-sucedido de acordo com os critérios que o mundo estabelece. Importa é o que Deus diz para você. Ele diz que se você observar a palavra dele, se você proclamar a palavra dele, e se você praticar a palavra dele, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Porque o seu propósito vai ser cumprido. E o seu propósito não é temporário, ele é eterno. Você começa aqui e continua lá na glória. Amém? Nós fomos feitos para o louvor da glória do Senhor, e nós fazemos aqui no nosso dia a dia isso, louvamos e glorificamos o nosso Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, e continuaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque lá na eternidade nós vamos continuar fazendo isso. Amém? Então meu propósito é eterno. O fato de ser bem-sucedido e ser próspero tem que estar de acordo com o conceito do céu, com o conceito de Deus. Eu posso não ter, eu conheço pessoas que não têm casa própria, que não têm carro, e são tremendamente usadas, felizes, abençoados, e não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Porque Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as necessidades. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. O que vier mais que isso é lucro. Mas Deus está comprometido com as nossas necessidades. Ele disse: nós temos o que comer, o que vestir, com isso nós devemos estar satisfeitos. Então, mas Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Então Ele mostra também que Ele pode dar tudo aquilo e muito mais, tudo que nós necessitamos, e Ele ainda tem prazer de fazer alguns mimos. Josué entendeu isso perfeitamente. Deus tinha prometido que ia abençoar Josué e ao povo, se eles meditassem na palavra e guardassem aquela palavra no coração delas. Então a mensagem que eu vejo aqui nesses versículos, principalmente esse 8 e 9, é que Deus vai abençoar e fortalecer a todos quantos colocarem em prática esse conselho de Deus, de meditar na palavra, de obedecer a palavra, de colocar a palavra em prática. Deus é quem chama, e Deus é quem desafia, e Deus quem dá as estratégias. Estamos prontos para ser desafiados por Deus? Estamos prontos para responder a Deus: sim, Senhor. Mostra para mim o que o Senhor quer. Eu quero tão somente te obedecer. Josué provou isso, que o desejo dele todo o tempo era obedecer a Deus, era cumprir o propósito de Deus, e ele se rendeu a isso. Então, o que Deus disse a respeito de Josué foi o que importou para ele, e o que Deus diz a meu respeito e a seu respeito é o que deve importar para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos desafie, e que nós possamos ouvir a voz de Deus, que possamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o alto, olhar além, levantar e seguir a direção de Deus, e ter uma vida realmente de vitória em Deus, porque só Ele pode nos dar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu para meditar nela, pela forma como Ele tão carinhoso